Vamos ver aqui Sonic e as belezas da imperfeição. Sonic the Hedgehog 2 do canal Hedgehog Database, que a gente inclusive já fez um react aqui no canal. Eu tô em pé porque minha coluna tá doendo, tá? Sabe, de todos os jogos da franquia, esse provavelmente vai ser o mais difícil de falar de todos. Não porque eu não tenho nada a falar sobre ele, longe disso. É mais algo como o que raios eu vou falar desse jogo que já não foi dito antes, de suas qualidades e defeitos, seu desenvolvimento conturbado e impacto social, sua influência para a SEGA na época do seu lançamento e para a franquia no geral. Sim, tudo isso. Todos esses fatores são essenciais para explicar o porquê de Sonic the Hedgehog 2 ser o jogo mais importante de toda a franquia, mesmo que ele não tenha chegado nem perto de seu potencial máximo. Mas antes, uma pergunta: como melhorar Sonic 1? Se você fosse um dos desenvolvedores do jogo anterior, que decisões você faria para aprimorar a aventura? Não tenho a mínima ideia, porque infelizmente eu não conheço nada de Sonic, então o chat tá tentando... Chat não, o Shiro especificamente tá tentando me converter em especialista de Sonic. A resposta para isso provavelmente seria fazer ajustes no jogo e implementar novas ideias, correto? Bem, no caso de alguns membros do time de desenvolvimento, essas ideias já existiam desde sempre. Por exemplo, Sonic 2 introduz um modo de 2 jogadores para os jogos principais da série, e Yuji Naka, programador de ambos os jogos, disse que queria ter implementado isso desde o primeiro jogo, mas que não foi possível devido às circunstâncias da época. E sabe, isso é algo que vamos escutar muito quando se trata dessa série. Mas claro, isso fica pro futuro. Vamos focar no passado por enquanto e voltar para 1991. Sonic 1 lançou, as pessoas gostaram. 1 ano e 4 meses se passam. Bum! A sequência é lançada. E as pessoas gostaram da mesma forma. Sim, o ouriço mais famoso do mundo conseguiu um bocado de sucesso nesse último ano. Talvez ele devesse lançar um álbum de fotos nude no meio de tudo isso. Ok, talvez eles tenham gostado até demais. Cara, com nota super... por que em 1991, 92 já tinha gente falando pra fazer hentai do Sonic, cara, em uma revista de jogos? Assustador. Super positivas em sua maioria. O consenso que tem da Sonic que maioria faz as pessoas quererem ver pornografia era uma sequência dele? que superava o anterior em todos os quesitos. Mas ainda assim existiam criticismos válidos. Qualquer sequência, não importa quão grande seja o nome, deve ser avaliada à luz dos méritos do original. Como os pontos ruins foram suavizados, como os pontos bons foram explorados e aprimorados. Mais importante, o que há para persuadi-lo a esvaziar o seu bolso e pagar para a nova versão supostamente melhorada? Não muito, realmente. Até parece moda atacar o espinhado no momento, e me sinto culpado por fazer isso. Infelizmente são criticismos justificáveis. A SEGA deve ter dado uma semana de folga ao time de teste para lançar o jogo a tempo para o seu lançamento. Essa é uma perspectiva essencial para entender o contexto que esse título estava na época. A indústria até aquele momento já estava mais do que familiar com projetos apressados ou lançados antes da hora, com algumas empresas perdendo completamente a credibilidade que elas tinham devido a essas práticas. E o principal combustível para essa mentalidade é, sem dúvidas, dinheiro. E o capitalismo vence novamente! No meu vídeo de Sonic 2 8-bit, eu expliquei que a equipe de marketing sequer pensava em lançar uma sequência para Sonic 1 depois do lançamento do original. Eles só mudaram de ideia quando viram o impacto que o jogo estava causando. O hype era real, e com ele a oportunidade de lucrar mais em cima de tudo isso. Mas como já foi provado pela própria indústria, isso tem consequências. A percepção das pessoas em relação a Sonic 2 é algo que sempre foi universalmente positivo. Esses criticismos feitos por análises da época que eu mostrei anteriormente são a minoria. A maioria das revistas que analisaram o jogo antigamente estavam tão impressionadas pelas novidades que esse título apresentou que várias das análises sequer paravam para analisar o jogo fundamentalmente. Nessa nota dada pela Ação Games, por exemplo, o que torna esse jogo chocante em todos os aspectos. Os analistas das Games Master acharam que ele sequer se justificava como uma sequência. Eu não estou dizendo que os responsáveis pela análise da Ação Games e qualquer outra revista da época que estavam elogiando o jogo erraram em ter essa opinião sobre ele, mas que a euforia do novo lançamento fez com que eles negligenciarem problemas reais com a sequência, e a análise da Games Master foi uma das que chegou mais perto de apontar alguns desses defeitos nele. Olha o tamanho da análise, cara. Mano, isso aí era o quê? Era 5 páginas de análise? 2, 4 páginas de análise de Sonic do jogo. Pô, boa análise, hein? Caraca. Será que... Hoje em dia a gente tem algumas análises de 2 horas em YouTube dos jogos e tal, mas eu sinto que muitos vídeos acabam mais enrolando do que falando do jogo mesmo. E review de site também, mesma coisa, mas a maioria delas é bem pequenininha. Mas, cara, isso aqui deve ser uma análise bem mais direta ao ponto. 4 páginas, 5 páginas, caraca, coisa demais. Apesar de Sonic 2
Isso é pequeno se for colocar em texto reto? É coisa da diagramação, será? Cara, parece que não, viu? Olha o tamanho da letrinha. Eu acho que é grande. Até porque as imagens também não estão sendo colocadas como grandes puramente para ser grande. Elas são colocadas como grande para ser auxílio visual. Que chegou mais perto Uma de ótima apontar análise alguns em desses questão defeitos nele. Apesar de foco, Sonic 2 aparentemente, expandir né? as ideias presentes no primeiro jogo, elas acabam não indo além disso. Afinal de contas, Sonic 2 é uma tentativa de fazer Sonic 1 de novo. Para aqueles que jogaram Sonic 1 de Mega Drive, você deve ter notado pelo menos uma vez a mudança brusca no ritmo que você joga um estágio como Green Hill para Marble. A razão para isso é por conta dessas fases terem filosofias diferentes em seu level design. Como o estilo de gameplay de Sonic sequer existiram antes da chegada do primeiro título, demorou para os desenvolvedores entenderem o que funcionava ou não no primeiro jogo. Então todas as fases vão apresentar pelo menos um desses pontos. Velocidade. Fases como Green Hill e Starlight são ótimos exemplos do primeiro ponto. Nelas não é incomum você terminar elas com menos de 1 minuto. Isso fica especialmente evidente quando você nota que essas são as únicas fases do jogo que possuem loops, em conjunto com rampas e slopes, ferramentas essenciais para atingir altas velocidades no primeiro jogo. Agora o segundo ponto é algo que não são todos os jogadores de Sonic que percebem esse detalhe no gameplay dos jogos clássicos. Que tal usarmos de exemplo esse trecho em Marble Zone Ato 2? Música boa de Sonic? Uma das maneiras de passar por esse trecho em específico é empurrar esse bloco na lava e esperar ele atravessar lentamente o caminho com a correnteza e os geysers de lava, até que um deles te leve até esse ponto onde você pode pular são e salvo na próxima sessão. Simples e seguro, é o mais próximo disso. O único problema com esse método é que ele é meio lento. Hey, nem me olha assim, a ideia de usar esse bloco foi sua. É aqui que a experimentação entra em jogo. A esse ponto no jogo, você já viu as distâncias que Sonic pode saltar se usar a velocidade a seu favor. Então... Cara, e eu acho que um jogo ser tão rápido assim é um negócio complicado, principalmente antigamente, porque se você passa das fases muito rápido, a pessoa pode sentir que o jogo não tem muito valor e que passa rápido o tempo, mesmo que seja um tempo de qualidade. Então, tem muitos jogos dessa época... Antes disso, né, dos fliperamas, que eles propositalmente deixavam tudo difícil pra você gastar tempo demais à toa jogando. Então, é perigoso essa questão aí do Sonic ser muito rápido. Tem que fazer coisas bem inteligentes pra deixar o jogo interessante e dinâmico. Se você quer alcançar um tempo menor nesse estágio, é preciso se desprender das convenções de jogos de plataforma e abraçar a relação risco-recompensa. Esse é um conceito comum em qualquer videogame, e aqui não é diferente. Em alguns estágios, temos fases que se dividem em 3 caminhos, com a lógica de alguns serem mais fáceis, lentos e com menos recompensas, e outros mais desafiadores, com mais coletáveis e mais rápidos. Rápidos o suficiente para você trivializar fases inteiras. Sério, quase todos os atos de Labyrinth têm atalhos como esses, é como se o jogo não quisesse que a gente jogasse essas fases. Esses 3 elementos são as principais características dos estágios dos jogos da série toda. Eu acho que exemplos que tendem a fugir não acho que era isso de não querer jogar, mas eram esses caminhos que são muito rápidos, provavelmente eram mais secretos, né? E era pra você poder falar com seus amigos, eu faço a fase em 15 segundos. Eu ficava, não, mentira. Aí você mostrava e o povo ficava, entendeu? Então acho que era mais a questão de gerar variabilidade e surpresas pros outros jogadores irem compartilhando e falar, caraca, tem várias formas de passar da fase. Esse aqui é rápido, mas não pega item e tal. Coisa do tipo. Esse tipo speedrun. Essa fórmula, boa parte deles seguem essa ideia. Afinal, apesar dela ter sido introduzida no primeiro jogo, foi na sequência que vimos ela sendo verdadeiramente explorada, pois não tem uma fase sequer em Sonic 2 que não se utilize delas, seja por bem ou por mal. Seguinte, Sonic 2 tem muitos problemas, e eu não falo de coisas como fases difíceis ou grandes demais e blá blá blá. Não, o maior defeito dele é a maneira como ele comunica seu design. Já no começo do jogo, a gente tem essa seção submersa em Chemical Plant Zone Ato 2,
Sempre que eu apresento esse jogo para alguém que não tenha jogado Sonic antes da vida deles, esse é o ponto onde as pessoas geralmente só desistem de jogar. E com razão, além dela ser uma sessão que quebra seu ritmo e demorar para o jogador sequer entender como passar por ela pela primeira vez, esse único espaço é como se a Labyrinth tivesse voltado para assombrar o jogador quando você começa a se afogar. Esse trecho, apesar de ser um exemplo extremo, é quase certo que foi posto nessa parte do jogo intencionalmente, servindo unicamente para te ensinar a se preparar para as zonas que vêm a seguir. A ideia é que você... Só que é aquele negócio, né? Você tem uma forma específica de preparar as coisas para não virar algo caótico. Isso é um negócio que Mario dominou muito desde o início, de como fazer a apresentação de game design. Né? Tudo bem que eles usam Kishotenketsu para fazer a apresentação de game design para o jogador aprender. Mas Sonic talvez não tenha tido um cuidado tão grande nisso e tenha ficado mais frustrante, que aí é a zona de fluxo que a gente comenta. Desafio muito alto com pouca habilidade, gera ansiedade e frustração. Você eventualmente vai melhorando no jogo até chegar num ponto que você consegue passar essa sessão sem muitos problemas. Ou que os desenvolvedores realmente querem que você faça, ignorar ela por completo. Fora que Sonic também, como as fases... Pelo menos pra eu que sou leigo, parecem muito caóticas, compridas, com vários caminhos, eu me perco facilmente nelas. E... sei lá, vira frustrante, porque por mais que tenha alguns caminhos, você meio que, beleza, morreu tanto outro caminho, isso é legal. Mas eu acho a navegabilidade de algumas fases de Sonic meio confusas. Mas eu sou noob em Sonic também, né? Essas rotas presentes nos estágios do jogo, não é difícil de se imaginar que elas acabem se isolando umas das outras. E existem casos assim, mas tem outros que você tem a oportunidade de observar certos trechos que... Espera, se eu posso atravessar essas plataformas por baixo, então se eu pular eu... Ah, ok, isso é bom, mas se eu tivesse pegado o caminho de baixo, eu ainda consigo? Sim, ainda é possível, e ainda tem como seguir por um caminho completamente diferente se você... Qual é, pessoal? A gente já falou disso no jogo passado. Não é assim que se esconde segredos. Me mostre como as coisas funcionam antes. É na Quirk Ruins, tipo os isso, grounders saindo pelas paredes, as torretas de flechas que te perseguem até o inferno se precisarem, podem pegar jogadores novatos desprevenidos. Mas no começo da fase, o jogo mostra em quais situações a gente normalmente encontraria eles. Mais tarde, Wisps aparecem justamente quando eu estou tentando sair da água, pegando qualquer um completamente desprevenido. Mas caso o jogador tenha a agilidade de desviar deles a tempo, ele é recompensado com uma vida. Casino Night tem seus jogos de azar que são... autoexplicativos. Bumpers que te jogam para todo lado, que podem ser irritantes se você não soubesse navegar com eles, mas que com prática é manejável. Em Hilltop, a lava pode ser um problema, mas as plataformas são bem telegrafadas. Nesse Cave tem vinhas que Sonic pode se segurar, e elas podem ou não ter algum perigo embaixo delas. E na primeira sessão com Badnik Crowton, ele poderia te pegar de surpresa, mas como anéis e um monitor estão próximos dele, o instinto é geralmente coletar esses itens e... Hey, você estava esse tempo todo? Oil Ocean tem Aquos com a melhor pontaria do mundo e Octus conveniente posicionados. Mas a fase em si pede cautela, então desviar de projéteis faz parte do processo. E Metrópolis? Eu vou ser honesto, o estágio inteiro, nada se salva. Espinhos, a lava, os pistões que te esmagam, Asterons prontos pra explodir na tua fuça quando você mais precisa, Slicers que além de se camuflarem no estágio te pegam novamente quando você menos precisa. Não dá nem pra ver, eu nem percebi que ele jogava um negócio. Estágio te pegam. Olha, não dá pra ver, cara, não tem contraste com o fundo, a lâmina que ele joga. Novamente, quando você menos precisa, e Shell Crackers. Olha a hitbox desse abençoado! Os chefes, por outro lado, têm cenários que podem te matar quase ou instantaneamente, com algumas lutas demorando por nenhum motivo além de elas podem. Mas os padrões são bem reconhecíveis, e é bem possível que você na sua segunda ou terceira tentativa consiga passar por eles sem problemas. Mas sabe, eu entendo de onde veio esse criticismo do jogo ter sido mal testado. Existe uma mudança brusca de dificuldade de algumas fases para outras, e se você acaba perdendo essas sessões que te ensinam mais sobre como a zona funciona, é provável que se machucar... Se dá pra você perder essas coisas, acaba virando uma bola de neve negativa. Então parece que o jogo foi mais questão de... ele não teve um cuidado na hora de considerar jogadores iniciantes. E aí você tem que morrer várias vezes, mas para você morrer várias vezes e continuar jogando, normalmente você já tem alguma conexão com aquela obra. Seja o visual que você gosta, enfim.
Então, é uma crítica, na verdade, muito válida. Você pode falar, cara, as fases são muito bem interessantes e feitas, mas ela não te ensina, você tem que aprender na marra. Isso é complicado. Diretamente a sua experiência. Esse é o maior problema de lançar um produto antes da hora. Sonic 2 é um jogo que me frustra. Muitas vezes que eu revisito esse jogo, ele eventualmente acaba me irritando, em vários sentidos. Mas o mais agravante de tudo é que tem algo nesse jogo que eu percebia até mesmo quando criança. É quase como se esse jogo tivesse sido roubado do seu potencial. Esses problemas não são a única coisa que Sonic 2 acabou sofrendo com seu tempo curto de desenvolvimento. Uma das ideias planejadas para ele era que sua história envolvesse alguma forma de viagem no tempo, mas diferente de Sonic CD, que usa esse conceito como uma mecânica para o seu gameplay, em Sonic 2, essa ideia teria um papel mais sutil, sendo um aspecto mais de história do que algo que ativamente interagimos. A ideia original seria que iríamos alterar entre diferentes períodos do tempo, com algumas das fases refletindo essa ideia, até mesmo no produto final. Emerald Hill e Hilltop, elas eram para ser a mesma localidade, mas em períodos diferentes, e isso vale para todas as fases. Vocês não acham estranho uma ilha supostamente remota, sem muito contato com as civilizações tecnologicamente avançadas, possuir uma zona como Chemical Plant ou Casino Night? Ambas as fases eram para se passar por um futuro dominado pelo Eggman, então algumas das zonas que deveriam se passar no final do jogo estão aqui, logo na segunda e quarta zona. Isso é algo que não faz muita diferença na experiência de se jogar o título, mas a construção de mundo é algo que eu adorava no primeiro Sonic, com o jogo parecendo se passar no decorrer de apenas um dia, e mesmo adições que foram parar no jogo final foram implementadas sem muito polimento. O modo de 2 jogadores é uma ótima adição, ele permite que você possa aproveitar o jogo diretamente com outras pessoas, ao invés de apenas comparar pontos em um placar, como aqueles que tinham dentro dos manuais dos jogos clássicos. O problema é que na versão original, esse modo é limitado a apenas 3 zonas e alguns estágios especiais, que são a mesma experiência de jogar no modo padrão, com 2 controles. E mesmo jogando no modo padrão, jogar com Tails com o segundo controle faz com que ele fique sendo constantemente deixado para trás, Nossa, é muito tornando chato. a experiência frustrante para qualquer um jogando com a raposa, que apesar de ser um personagem jogável, não possui diferença nenhuma se jogada com um Sonic sozinho, exceto pelo fato que Tails não pode se transformar em Super da mesma maneira que Sonic se ele coletar as 7 esmeraldas, o que é uma pena, pois ele poderia ser uma ótima adição para alguém que não está familiar com o jogo, e não é como se isso fosse uma ideia que eles só não tiveram na hora. Assim que Tails morre no cenário, ele volta voando, pois isso é uma característica integral no personagem. É como tirar a velocidade do Sonic. Depois desse jogo, não importa se ele está em um título 8-bit ou 3D, se Tails é jogável, ele vai voar. Tanto que em qualquer oportunidade que eles podem mexer no jogo, eles implementam justamente isso, junto do modo multiplayer, que acabou sendo totalmente repaginado em lançamentos seguintes. É como se essas fossem ideias que eles só não tiveram tempo de implementar direito no jogo original. Quase todas as adições desse jogo são feitas dessa forma. Elas acabam não indo muito além do que elas poderiam ser, especialmente na versão original. Dá para sentir constantemente enquanto jogamos, especialmente se comparando com os jogos futuros da série. Mas independente desses problemas, o jogo é divertido! O Spin Dash pode ser desnecessário se olharmos a filosofia do level design do jogo e como ele não é necessário para completar ele e blá blá blá. Mas a maneira como atravessamos esses estágios tem um ritmo completamente diferente do jogo original graças a ele. Todos os fatores que eu apontei anteriormente existem nessas fases e são amplificados nesse título. E uma característica primordial que muda a maneira como se joga ele é o Time Attack. Para aqueles não familiarizados, esse é um modo de jogo que foca em completar estágios da maneira mais eficiente possível, com a ideia sendo que você joga as fases o suficiente para extrair os melhores tempos de cada uma delas. E claro, com o mínimo de dano possível. Raios, e o Naka teve essa ideia de gameplay por fazer exatamente isso no primeiro Super Mario. Sonic 2 e esse tipo de design estão tão entrelaçados que velocidade foi um dos fortes pontos para se usarem nas propagandas da época. Sim. Se deslocar em alta velocidade a qualquer momento Desde é uma né? ótima ferramenta, mas a maneira como você usa ela é o que importa. Com isso você trivializa sessões inteiras das fases ou acaba fugindo de um obstáculo. É incrível como um jogo pode ter uma experiência tão distinta simplesmente pela maneira como você joga ele. E mesmo se jogar ele como plataforma convencional, ele ainda consegue entreter da mesma forma, pois apesar dele ter passado por um desenvolvimento conturbado e apressado, suas ideias eram tão boas que até mesmo nas piores condições de desenvolvimento possíveis, os responsáveis por ele conseguiram tirar um Fala, ótimo Beto, beleza? produto dessa forma.
seu impacto cultural é evidente. Esse é o segundo jogo mais vendido do Mega Drive. E sempre que as pessoas lembram do console, esse é um dos mais falados. Primeiro. Mesmo com Sonic 1 vendendo mais cópias. E mesmo pessoalmente não considerando ele o melhor jogo da série, ou até mesmo da trilogia, dizer que ele não deixou sua marca seria desmerecer todo o seu legado. Sem ele, Sonic não teria tido o impacto na indústria que ele teve na época desse jogo. Não teríamos visto ele se expandindo para outras mídias, ou até mesmo chegando no nosso país em uma época em que essa mídia era relativamente inacessível. E apesar de seus problemas, conseguiu se conectar com jogadores de vários cantos do mundo. Então Sonic 2 acaba sendo isso. O jogo que definiu o futuro da série não alcançou o seu objetivo, mas conquistou mais do que qualquer um poderia imaginar. Serviu de base para outros títulos e apresentou para A música de Dragon Ball que tá tocando no fundo. O jogo que definiu o futuro da série não alcançou o seu objetivo, mas Dragon Ball conquistou Kai, né? mais do que qualquer um poderia imaginar. Serviu de base para outros títulos e apresentou para o mundo o que esse ouriço pode Dragon Ball Kai causar, mesmo em situações adversas. E ele vai ter meu respeito absoluto por cada um desses motivos. Porque Sonic, se pá. Mano, Sonic é o Dragon Ball, pô. Tô falando. Ninguém vai me Muito tirar obrigado, dublagem lunar. o fato de que Sonic é Dragon Ball. Isso é um elogio. Fernando, Ratropix Pomba. e Willy Show por se tornarem membros do Hedgehog Database. Para ajudar na produção de vídeos futuros do Hedgehog Database, considere se tornar um membro. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. See ya! É simplesmente o canal dos aficionados por Sonic. Depois se inscrevam lá. Deixa eu até mandar no chat. Minha coluna. Mas... legal, cara. É muito bacana ver esse tipo de trabalho. E o vídeo ficou bom. Ficou interessante saber sobre essas coisas. Eu não sei de nada de Sonic, né? Então tudo pra mim é novidade. Mas... isso acontece com algumas obras, né? Que o produto não é o que deveria ser. Não chegou a conquistar o que era pra conquistar, mas mesmo assim ele consegue marcar pra caramba. E permite que as outras coisas cresçam a partir dele. Então muito bom. Valeu aí o Hedgehog Database. Tamo junto.